Você sabia que os evangelistas também são reconhecidos por alguns animais? Você sabe qual animal é destinado a cada evangelista? Quer saber? Então eu lhe convido. Venha comigo por dentro da sacristia. Seja galhardamente bem-vindo a este canal. Eu sou o Diácono Cleverson e estou hoje aqui na central de podcast da Rádio Evangelizar para mais um Por Dentro da Sacristia, onde nós falamos um pouco mais sobre liturgia. Vamos nos aprofundando neste tema. E para o vídeo de hoje, eu fui provocado não exatamente para falar de liturgia, mas algo que está muito atrelado à liturgia, e é sobre os evangelhos. Cada evangelista, ele é reconhecido por um animal. Exatamente. Nós atribuímos a um evangelista um determinado animal. Se você quer saber exatamente qual é este animal, vai nos acompanhando até o final deste vídeo. Antes, quero lhe fazer um convite. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Você que nos acompanha no YouTube, inscreva-se, acione o sininho, vai estar sabendo sempre que nós estivermos postando um vídeo novo. Vai estar podendo nos acompanhar. Para você que está nos acompanhando no podcast, você pode estar nos acompanhando todos os dias, pois todos os dias nós temos um áudio novo sobre um tema específico em nossa central da Rádio Evangelizar. Bom, 4 são os animais. Nós temos aí o touro, a águia, o leão, o homem. 4 animais atribuídos a 4 evangelistas. Você sabe exatamente qual o evangelista para qual animal? Antes, preciso fazer um resgate desses evangelhos, para também não dar a resposta assim, porque nós temos a enquete aqui também no nosso podcast, você pode depois estar respondendo essa enquete. Vamos entender. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Ele é o evangelho mais sucinto, ele é mais curto, mais breve. São 16 capítulos. Um evangelho que nos apresenta um Jesus que sai da sua cidade e vai em direção a Jerusalém. E que no meio do percurso vai nos trazer ensinamentos, vai apontar o caminho a ser seguido, vai sempre nos falar da conversão do nosso coração para o reino de Deus. Nos apresenta Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado. Depois, nós vamos ter aí o evangelista Mateus, que escreve o seu evangelho. Marcos escreve o seu evangelho para um público um pouco mais específico, principalmente os romanos. Nós temos Mateus, que escreve o seu evangelho para judeus convertidos. Por isso, dentro do seu evangelho, nós vamos ter vários elementos judaicos, várias citações proféticas. Então, estou falando isso para trazer a vocês algumas sugestões para os possíveis animais. Ali, no Evangelho de Mateus, nós temos também 5 discursos que são atrelados aos 5 discursos de Moisés. Jesus é visto como um novo Moisés. Então, perceba, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus que sobe a montanha e que nos apresenta um novo decálogo, os 10 mandamentos, vamos assim dizer, que são as bem-aventuranças, é nessa repaginação de Moisés. Poderia ficar aqui horas falando sobre o evangelista Mateus. Mas o Evangelho de Mateus ele é o mais longo de todos, ele é muito mais abrangente também nas citações. Claro que ele traz muitas citações que Marcos também apresenta, e também nos apresenta Jesus num caminho único, saindo da sua cidade em direção a Jerusalém. Terceiro evangelista que vai escrever o seu evangelho é Lucas. Lucas ele é muito mais cuidadoso.
Logo no início do evangelho, ele vai dizer que ele procurou testemunhas, ele procurou conversar com as pessoas, ele foi muito mais minucioso no seu descritivo. Lucas se preocupa porque o seu público-alvo, vamos assim dizer, são os gregos convertidos. É a eles que ele escreve. Como ele está escrevendo para os gregos, ele também pode, né, trazer em seus escritos um apanhado maior com relação à mulher. Então é em Lucas que a gente vai encontrar uma parte maior da infância de Jesus, Maria, que aparece com muito mais frequência nesse evangelho. Lucas também vai falar do coração misericordioso do Pai, também vai nos apresentar o Espírito Santo com uma forma um pouco mais abrangente. Lucas é aquele que também nos apresenta João Batista, o anúncio de João Batista. Já comecei a dar algumas dicas. Bom, Lucas também, dentro dos sinóticos, né, são esses evangelhos que apresentam-nos uma mesma visão, vai nos apresentar Jesus, que sai da sua cidade, na verdade, ele apresenta o evangelho de Jerusalém, indo para Nazaré, e depois Jesus que faz esse caminho, saindo de Nazaré e voltando para Jerusalém. Até aqui, os 3 evangelhos sinóticos. O evangelista Lucas também tem 24 capítulos, não é o maior, mas também está com uma abrangência bem grande. E, por fim, João. João escreve o seu evangelho para todo o mundo. Então, é um evangelho mais abrangente de destinatários. Porém, é o evangelho mais filosófico. Cada palavra do Evangelho de João é como se fosse minuciosamente pensada e reflexiva, pois cada palavra tem um significado. João teve este cuidado específico ao escrever os seus evangelhos. É um evangelho mais denso também de informações. Tem discursos muito mais longos, como por exemplo, Jesus com Nicodemos, Jesus com a samaritana. Então é um evangelho que nos apresenta também outras particularidades, como o bom pastor. Então tem todo este cuidado dentro do seu evangelho. Depois, lá no final do Evangelho, no capítulo 21, ainda vai nos apresentar um Jesus que revela-se a Pedro, dando a ele a primazia. Nos outros evangelhos, a primazia ou o primado de Pedro, né, o Papa, vamos assim dizer, está no meio do evangelho. Aqui não, aqui está no final. Quando Jesus vai perguntar a Pedro se Pedro o ama, né, e a pergunta 3 vezes, inclusive. Até aqui, você que nos acompanha pelo YouTube ou até mesmo em nosso podcast, nos streamings de transmissão, já conseguiu descobrir quais são os animais e os seus respectivos evangelistas? Vamos então à resposta. O Evangelho de Mateus, detalhe, todas as respostas estão no início do Evangelho, no primeiro capítulo do Evangelho. Ali é a matada de charada. Olhou para o primeiro capítulo, você vai descobrir qual é o animal. Isso para uma próxima formação, se de repente você que é catequista e que nos acompanha, vai falar isso para as crianças. Puxa, qual era o animal mesmo que o diácono disse? A dica está no primeiro capítulo. Aqui, no Evangelho de Mateus, ele inicia o seu evangelho com o quê? Exatamente, a genealogia de Jesus. Ele nos apresenta a humanidade de Jesus. Dito isso, qual é o animal de Mateus? O homem. O homem é quem é destinado a Mateus, por causa desta humanidade, desta genealogia. No Evangelho de Marcos, Marcos começa o seu evangelho aonde? No deserto. E para o povo daquela época, qual é o animal dominante no deserto? O leão. Então é ali, ao leão, né? O leão é destinado a Marcos por conta do início do evangelho. Lucas, como que começa o evangelho de Lucas?
Eu dei a dica dizendo que Lucas anuncia o nascimento de João Batista. Primeiro capítulo, Zacarias está no templo. Está no templo exercendo as suas funções sacerdotais. E qual é o maior animal que é sacrificado no templo e que não é atrelado a Jesus? O touro. Eles levam o touro, este animal de sacrifício, o maior de todos os animais, para ser sacrificado no templo. Então, a Lucas é destinado o animal, né, o touro como animal. E por fim, a águia, que é destinada a João. Por que a águia? Porque João começa o seu evangelho como? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, ele começa de uma visão muito mais ampla, até se aprofundar ao homem Jesus. Então ele tem essa visão maior. O animal que consegue enxergar de longe, a águia. Por isso ela é atribuída a João. Então aqui nós temos, reforçando, a Mateus, o homem, a Marcos, o leão, a Lucas, o touro, e a João, a águia. Espero que você tenha acertado em sua enquete. Vamos pedir ao bom Deus que derrame sobre nós a sua bênção. Espero que, inclusive, você tenha se aprofundado ainda mais nos conhecimentos bíblicos. Mas se você quer aprender um pouco mais sobre liturgia, eu montei um curso de liturgia. Vou deixar aqui o link de inscrição, você pode saber um pouco mais sobre o que nós iremos trabalhar neste curso de liturgia. Pode se inscrever, venha fazer parte desta aula, dessa turma que só cresce, né? Aproveite, porque ela é online, então você pode fazer na hora, no momento em que você quiser. Será sempre, sempre bem-vindo. Ao bom Deus, peçamos que olhe por nós, olhe por os nossos jovens, desperte em nossos jovens o desejo de segui-lo e de servi-lo, principalmente como sacerdote, como religioso, como religiosa, mas se for também no seio familiar, que seja de uma boa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.